Eu conheço pessoas próximas que são TDAHs não diagnosticados e, por consequência, não tratados. E a gente percebe nitidamente um tipo de estrago. Por que eu falo estrago? E olha só, gente, eu não estou falando do tratamento só com medicamentoso, não. Porque a autoconsciência já é uma formazinha de tratamento. Mas até para você adquirir essa autoconsciência, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar o tratamento em algum momento, você tem que procurar pelo menos a terapia psicológica. Eu tenho terapia psicológica já há muitos anos, porém, nem sempre eu estou fazendo o tratamento. Nos últimos 3 anos, eu praticamente fiz tratamento ininterrupto com medicamento. Mas por conta de uma vida muito estressante e tudo, eu estou querendo me testar agora. Recentemente eu falei isso nas redes sociais, eu parei, suspendi os medicamentos por tempo determinado. Sinto falta às vezes, e não é falta do medicamento, eu sinto falta da performance que o medicamento me dá. Aquela performance temporária assim, caraca, acordei, começou o dia, entendeu? E aí essa baixa dopamina não permite que você tenha essa sensação. Então eu acabo do tipo assim, cara, beleza, eu tô enrolando aqui, mas eu sei que eu tenho que fazer tal tarefa. Aí eu vou, me policio, me condiciono e entro em ação, tá? Mas, voltando ao assunto das pessoas não diagnosticadas e não tratadas, porque a pessoa, por exemplo, relacionamentos ruins. Essas pessoas que eu conheço têm uma série de relacionamentos ruins que impactam negativamente a sua vida. E aí a pessoa, o que acontece? Ela já passou por vários relacionamentos que não deram certo, mas eu sei que é o TDAH que está atrapalhando ali. Tem TDAH ali no meio, nessa equação, tá? Embora a gente não culpe apenas uma pessoa. Quando não dá certo, é sempre a culpa dos dois, em alguma porcentagem. Mas a gente sabe que o TDAH ali não tratado é uma parada que tá pegando. E aí a pessoa vai desenvolvendo até umas fobias. A pessoa ela vai se achando assim, ela começa a ver pelo em ovo, ver onde não tem. E aí começa até um limiar entre assim, beleza, o que é apenas uma fobia, um pequeno trauma, e o que é realmente uma questão patológica, por exemplo, uma psicose. Você está enxergando, cara, claramente não tem nada aqui, você está enxergando isso, entendeu? Aí que tá. Foi algo assim que você passou recentemente? Se você não quiser falar, tudo bem, mas eu queria entender um pouco mais assim, essa questão desse limiar, desse avançar de um TDAH não tratado. Então, vamos lá. O indivíduo com TDAH, né? Primeiro que eu tenho um outro conceito que, assim, para você conviver com TDAH não tratado, você tem que ter amor. Se você não amar, você não vai aturar. Não vai. Não vai. Porque é uma pessoa que não tem freio, é uma pessoa que fala o que pensa, né? É uma pessoa que muitas das vezes é inconveniente, né? É uma pessoa que tem um grande problema no TDAH, Yuri, que é o hiperfoco. As pessoas acham que o hiperfoco é bom, o hiperfoco nunca é bom. Por quê? Porque você tá hiperfocado numa coisa, mas você está ignorando tudo ao seu redor, né? A pessoa que está no hiperfoco, né, ela está focada naquilo ali, tem TDAH que vive no hiperfoco, e ela ignora tudo ao redor dela. O objetivo dela é o foco, é o hiperfoco. E assim, você imagina, né, o dia a dia com uma pessoa dessa. É difícil. Eu me considerava uma pessoa muito difícil, né? Sim. Eu tive problema de relacionamento interpessoal durante a minha vida inteira, né? E assim, e hoje eu olho pra minha mãe, eu consigo enxergar muita coisa, né? Eu sei como é. E assim, e você, o ambiente, ele vai te modulando também, né? O TDAH, por ele ser rejeitado, eu já ouvi suas histórias já, né? Ele tem uma tendência a ter a autoestima muito baixa, né? E isso ele quer chamar atenção de alguma forma. E aí ele vai adquirindo várias outras características. E esse ser humano ele vai desenvolvendo, né, várias comorbidades, né? E vai, como a TCC nos diz, ele vai criando crenças centrais, né? Crenças intermediárias. E depois, talvez, porque assim... Aquilo durante muito tempo tem até a questão da neuroplasticidade, não? É onde eu ia entrar agora, né? Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse uma massa de modelar, né? E assim, na infância, essa massa ainda é bem molinha. Você consegue modelar, o ambiente ele modula muito, né? Você já nasce com a sua carga genética. O que a neurociência nos diz? Que nós somos a soma de gene com ambiente, né? Você nasce com o seu código genético, com a sua predisposição, mas ele vai se desenvolver ou não de acordo com o ambiente que você é submetido. É bem dizer isso. Quando criança, a questão da neuroplasticidade, o que é a neuroplasticidade? É a forma que o nosso cérebro tem de se moldar
e de se modificar. Só que é como se fosse uma massa de modelar. Fazendo analogia, eu gosto muito de usar a linguagem simbólica, Sim, né, de metáfora, porque é de fácil entendimento. Como se fosse uma massa de modelar. Né? A massa ainda está muito molinha, você consegue modelar aqui e tal, só que com o passar do tempo essa massa vai ficando cada vez mais rígida. E aí para modelar fica um pouco mais difícil. Né? E aí você vai moldando aquele cérebro, né, nesse cenário. Então quando essa massa ficar um pouco mais rígida, vai ser muito difícil. Né? A psicoterapia ajuda, mas vai ser muito difícil. Então assim, a gente tem que ter essa consciência. Eu vejo o trabalho que você faz com as mães, né? Porque o TDAH ele tem que ser diagnosticado lá atrás. Porque adultos com TDAH não diagnosticados, eles já adquiriram várias crenças, né? Eles já formaram boa parte da personalidade, que a nossa personalidade ela é construída ao longo da nossa vida, né? Mas até os 25 anos, né? Porque dizem que existem estudos que o nosso córtex pré-frontal ele só se forma por completo após os 25 anos. Né? Isso Sim. Dos neurotípicos. Neurotípicos. Isso foi até uma dúvida minha com uma professora na universidade, porque ela levantou que o TDAH ele tem um delay, ele tem um atraso, né, nessa maturidade do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, como eu já falei, é o gerente do nosso cérebro. Ele que gerencia todas as outras áreas. É uma área muito nobre, né? É uma área muito cara energeticamente. E ele se forma no neurotípico, que são as pessoas normais, por volta dos 25 anos, né? Então, isso quer dizer o quê? Que até os 25 anos você ainda é meio adolescente. Depois dos 25 anos você já começa a entrar na fase adulta. O TDAH ele demora mais. Então, essa questão da maturidade. O que eu levantei com essa minha professora foi o seguinte: professora, tá, se o TDAH ele demora mais, a gente sabe do processo degenerativo que o cérebro, que acontece no cérebro depois de uma certa idade, então, consequentemente, esse processo de degeneração no TDAH, ele vai vir de forma mais tardia, né? Era uma esperança que eu tinha, né? Da gente... Ela falou que não. Ela falou que isso aí é comprovadamente científico. Talvez não chegue no 100%. Que não chegue aos 100% e que a gente entre, né, nessa fase de declínio, né, no mesmo momento que o neurotípico. Então a gente só perde essa fase de maturação. Perde em data. Exatamente. E perde em completude. Não vai ser completa. Exatamente. Cara, Questão da neuroplasticidade. Mas tem uma esperança. Nem tudo é pessimismo, né? É pessimismo nessa história. Sim. Estudando neurociência, eu descobri numa aula de potencial de ação, né? Enfim, as pessoas não precisam saber o que é isso, mas é uma aula que estuda como é a comunicação de um neurônio com o outro, né? Eu descobri que, de acordo com o ambiente, né, esse neurônio ele se modifica. De acordo com os estímulos externos, esse neurônio ele se modifica. Ele pode diminuir canais químicos de sódio e de potássio ou aumentar. Ele pode diminuir ou aumentar a quantidade de receptores de determinados neurotransmissores ou não. Então eu pensei comigo, eu falei, bom, se o neurônio ele tem essa capacidade, né, os neurônios ali da via mesocortical e do córtex pré-frontal, né, onde o TDAH tem deficiência, eles também podem, via neuroplasticidade, se modificar. Uhum. E aí, eu me aprofundando mais em relação a isso, inclusive o próprio Fábio Perin, quando ele vier aqui, você pode levantar esse assunto. Vou fazer 8 horas de podcast. Ele diz que ele tratou o TDAH dele na natação contando azulejo do fundo da piscina. Caraca, velho. Ele não toma medicação, não toma mais nada. Existe uma técnica hoje chamada neurofeedback, que você deve conhecer, que é justamente isso. Conheço, mas nunca fiz. Você treina o seu cérebro com ondas magnéticas, é um computador, uma máquina que bota, e você treina o seu cérebro, que é justamente para estimular essa neuroplasticidade. Por quê? O medicamento, Yuri, ele te estabiliza. Temporariamente. Isso, temporariamente. Agora, você precisa ensinar o seu cérebro. Inclusive, eu tô até desenvolvendo... Né, O cérebro é um músculo, né, cara? Sim. Ele tem essa capacidade de se transformar. Uhum. Né?
Então, assim, eu não sei se isso não é divulgado por outras intenções, né? Talvez a indústria farmacêutica ou não sei. Mas, e o Fábio provou isso, né? O Michael Phelps também, né? O Michael Phelps tinha TDAH, né? Sim. E ele tratou o TDAH na piscina, né? Então, existem outras formas como neurofeedback e tal, mas eu acredito, é um conhecimento ainda empírico, mas eu acredito que é possível você tratar o TDAH com terapia, com técnica, com treinamento, né? Eu acredito nisso. E eu estou construindo um protocolo que mais tarde eu vou lançar uma mentoria, passo a passo, né? Com acompanhamento, né? E assim, com resultados, com gráficos, com demonstrativos de que é possível você tratar o TDAH sem o medicamento. E eu acredito nisso. E tem uma outra coisa também que se chama neurogênese, né? Que foi descoberto, que até bem pouco tempo... O que é a neurogênese? Então, até pouco tempo se dizia que a gente nascia com a quantidade de neurônios e que a gente não produzia mais. E que a gente ia perdendo esse neurônio com o passar do tempo. Dependendo, né? Já foi constatado que determinadas áreas do cérebro, né, nós criamos novos neurônios. Mesmo com uma idade além da infância, porque dizem que quando você é bebezinho, se você tiver uma lesão, pela neuroplasticidade, pela essa neurogênese, mas você ainda consegue, agora uma pessoa a partir dos 30 já é mais difícil. Sim, mas foi descoberto isso. Entendi. Essa questão de quando é bebezinho, porque a gente tem uma coisa chamada poda neural, né? Que a gente tem uma explosão de conexões de sinapse e nós temos 2 períodos de poda, né, neurais. Então, mas foi descoberto isso. Então, isso é uma esperança também. Além dos nossos, que a gente consegue, né, classificá-los, né, consegue modulá-los, existe a questão dos novos neurônios que foi descoberto. Descobriram no cerebelo, né, e agora em outros lugares do cérebro também, o surgimento de novos neurônios. Isso é bem interessante, cara. Isso é interessante porque uma coisa que isso tem a ver com a neuroplasticidade, só arrumando aqui, uma coisa que tem a ver com a neuroplasticidade, que eu acho que faz muito sentido isso, porque é o seguinte, é justamente essa questão da massinha. Nós temos, sim, uma questão de dopamina, baixa dopamina tônica, ponto. Isso é comprovado, não dá nem discutir isso. Eu imagino que o fato de você contar o azulejo, de você praticar uma atividade física, você se conhecer, você fazer 2 ou mais atividades em conjunto, que é, por exemplo, uma coisa que eu acho legal, que eu sempre falo para quem tem TDAH, é assim, primeiro, você iniciar pequenos hábitos, né? Você vai começar a fazer uma caminhada, não queira fazer 2 quilômetros no parque, porque você vai desanimar, no dia seguinte você não vai, mas, cara, vai até a padaria. Não pega o carro não, vai lá, a padaria é 1 km. O que é 1 km, velho? Vai lá e volta, compra a droga do pão e volta, entendeu? Tipo... E aí você faz essas pequenas coisas. E aí aproveita o seguinte, por exemplo, quando eu faço caminhada aqui no parque, que fica bem aqui em frente da minha casa, eu tô abrindo a câmera e às vezes respondendo o público. Fica, galera, tal assunto aqui, tarará, chegou na caixinha e tal, respondo. Ou gravo um vídeo mesmo, alguma coisa assim. Então, eu tô sempre... Tipo assim, já que eu vou fazer tal coisa, eu vou aproveitar e fazer outra coisa também. Por exemplo, outras pessoas que têm filhos, né? Não tem tempo de ir pra biblioteca para estudar. Geralmente, o rapaz lá, o homem, vamos supor, que ele quer estudar para um concurso, ele diz que não tem tempo. Ao invés do cara pagar uma excursão ou ônibus pro filho pro colégio, leva o menino pro colégio às 7 da manhã, porque a aula começa bem cedinho, né? E aí, você vai pra biblioteca, cara. Porque geralmente o cara só tem que entrar no serviço 9 da manhã. Ou 10, dependendo do local. Tudo bem, alguns são 8, mas 9, 10, geralmente o cara entra no comércio, sei lá. Pô, o cara fica de 7h30 às 9h30 na biblioteca. Dá teu corre. Tipo assim, aproveita essas janelas para você fazer. E tudo isso, o que isso tem a ver com neuroplasticidade? Né? É o fato de você ir encaixando estratégias que funcionam bem pro TDAH em determinado tempo, que a gente sabe que às vezes você começa empolgado, depois você para, e não se culpe por isso. É normal você chutar o balde de vez em quando, você só não desiste. Sim. Você para um pouquinho, uma semana, depois você retoma depois. Entendeu? É importante você retomar. Mas está sempre em movimento. Porque esse movimento ajuda muito o TDAH, o seu desenvolvimento, sua desenvoltura. Né? Então, eu vejo que eu estou sentindo falta, sim, do medicamento, da sensação que o medicamento me dava de, caraca, agora eu consigo sentar, domar a minha fera cerebral e consigo iniciar os estudos, por exemplo. Porém, eu já também modifiquei essa minha percepção, porque eu era muito tenso, tipo assim, cara, eu tenho que produzir isso, são 9 horas, caraca, eu já deveria estar fazendo. Não, cara,
Deu 10 horas, 11 horas, eu sentei para estudar, beleza, me perdoo. Mas na hora que eu sento, eu vou e estico o máximo que der. Eu tô falando isso tudo, tô enrolando aqui, mas para entrar nesse assunto aí que eu acho interessante. Porque o neurofeedback, talvez o efeito que o neurofeedback causa, embora o Barkley diga nos seus livros, ele não é muito favorável à questão do neurofeedback, porque ele acha que é muito pouco custo-benefício, que não traz tanto benefício assim que os estudos comprovam, palavras do Barkley. E aí a medicação seria mais indicada, enfim. Mas também, gente, mesmo o cara sendo uma sumidade, isso é a opinião dele, que tem embasamento científico, mas uma coisa que eu coloco aqui também. Eu vou tomar tua fala aqui rapidinho. Por quê? Eu acho que, por exemplo, as pessoas falam assim, você tem que fazer o que é comprovadamente científico. Beleza. Só que, por exemplo, eu fiz a aromaterapia, que muita gente acha sensacional, outras pessoas torcem o nariz, porque não tem nada a ver, não é comprovado. Mas pra mim, cara, eu tive uma sensação, sim, de uma melhora. Como se fosse uma sensação de um efeito de Ritalina, uns 30%. Comparado, tá, gente? Eu tô comparando assim o que eu senti, sensação. É como se eu tomasse 30% de uma Ritalina. Eu sinto um pouco mais de tranquilidade, sinto um pouco mais de... Eu fico mais tranquilo para entrar em ação. E eu senti, durante o tempo que eu fiz, eu senti esse efeito. Então a gente não pode demonizar só porque algo não é comprovadamente científico. Porque se pessoas fazem, e aí tem métodos não científicos que o pessoal faz há centenas de anos, e muita gente fala assim, cara, melhorou. Outra mãe, por exemplo, de uma menina de 4 anos que tem TDAH, ela virou no meu inbox e falou assim, Yuri, eu sei que as pessoas batem, por exemplo, na aromaterapia, mas, por exemplo, a minha filha tinha muito problema de insônia. Eu comecei a colocar uma essênciazinha lá, óleo essencial, um óleo essencial ali no difusorzinho no quarto dela, e a menina dormia 10 da noite, 9 da noite. Ela dormia 1 da manhã, passou a dormir 9 e 10. Então, como é que você pode dizer que é placebo, uma parada tão evidente, que a menina que não dormia antes de 1 da manhã, com a aromaterapia, começou a dormir 9, 10, 9, 10, 9, 10. Você combinou com uma menina de 4 anos, finge aí que você vai dormir, entendeu? Então, cara, alguma coisa tem. E a nossa mente, ela absorve essas coisas. Sim. Positivamente ou negativamente. Então, desculpa tomar tua fala, mas, nada. Cara, eu acho que é isso. Eu concordo com você, que a gente tem que tentar tudo.